Boa noite, pessoal, que já estamos aqui já na nossa live, né? E aí a gente está nesses minutinhos aí anteriores para a gente começar já a chamar o povo para estar participando aqui da live de hoje. Hoje a gente vai estar falando um pouco, né, sobre adoção homoafetiva, como é que funciona. Eu vou também estar contando um pouquinho da minha experiência, tá? Como adoção, né? Eu que participei da adoção e estou nesse processo ainda. Então você é o meu convidado a estar participando, tá bom? Então fica ligadinho, não sai, permanece aqui no canal para a gente estar falando um pouquinho sobre o processo de adoção homoafetiva no Brasil, como é que acontece, como funciona. E eu vou estar falando um pouquinho como ocorre aqui no Rio de Janeiro, tá bom? E no finalzinho, como de costume, a gente já traz já um pouco da palavra de Deus, para Deus falar com a gente. O pessoal está começando a chegar, então permanece então. Galera que tem o desejo no coração de adotar, né, de ser pai e ser mãe, a gente vai estar ajudando hoje o que a gente puder tirar de dúvidas, né? A gente vai estar trabalhando para tirar dúvidas de vocês. Vinícius, o pessoal está chegando. Boa noite, Flávio, a paz do Senhor. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre adoção homoafetiva, tá bom? Então dá uma seguradinha aí que eu estou começando a chamar pessoal para estar participando aqui da live, para a gente estar comentando aí sobre esse assunto, né? Que ainda mais que a gente está no período eleitoral, então a galera está muito preocupada aí, de repente entra um presidente, né? E aí de repente você está achando que o presidente, caramba, entrou um presidente louco, vai acabar com. Querido, é um direito adquirido, então assim, é muito complicado chegar e derrubar, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre esse período aí de adoção homoafetiva. Você que deseja adotar, dá uma seguradinha aqui no canal, que daqui a 3 minutinhos a gente já começa já com o nosso assunto, tá bom? Então permaneça aí, boa noite, pessoal. Diego Arruda, muita saudade, amém. Diego, Deus te abençoe, não é verdade? Então assim, a gente vai estar sempre de 15 em 15 dias, né? A gente vai estar trabalhando em cima dessa data de 15 em 15 dias para a gente estar trazendo esses temas sobre adoção, sobre relacionamento, né? Você que de repente tem um problema, tiver também de repente até mesmo um assunto interessante para trazer para a gente, estamos abertos, tá? A qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de assunto também interessante para a gente estar falando um pouquinho também. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre família, né? Adoção homoafetiva, como ocorre, como acontece, como é que é a convivência, o que de repente a justiça pede. Boa noite, a paz do Senhor, Heitor. Que Deus possa estar te abençoando aí, Heitor também já está aqui com a gente. Então ajude a compartilhar também, que esses vídeos, eles percorrem, né, o Brasil, vão para fora também, e os assuntos, né, são bem variados, né? É realmente, Diego, presidente novo, sei quem é, eu também gostaria de saber, né? Mas aí na eleição a gente vai estar vendo isso, tá bom? Então você é o meu convidado a estar participando. Deixa eu chamar mais uma galera aqui, entrar no outro Face. Boa noite, a paz do Senhor, Eric. Eric, quanto tempo, meu filho? Saudade, tá, de você, ó. Beijão pra você. Espera aí que a gente vai estar falando um pouquinho. Então, assim, divulga, chama o povo, né, que gosta, né, também, a paz do Senhor, de falar sobre família, né, sobre adoção afetiva, a galera que deseja aí, de repente, quem sabe, adotar. Pastor, eu quero adotar, mas eu sou solteiro, entendeu? Como é que eu faço para estar adotando? Como é que eu faço para estar participando de todo esse processo aí? E você vai estar sabendo através dessa live aqui, né? Vou contar um pouco da minha experiência, daquilo que eu vivi e demonstrar para vocês como é que funciona um pouco de adoção, tá? Da adoção homoafetiva aqui. E contar também um pouquinho da história da galera, né? Do povo que eu conheço uma quantidade bem razoável de pessoas que passaram por esse processo de adoção, né? Adotaram, já conseguiram já a guarda definitiva também dos filhos e estão aí feliz da vida. Já ocorreu o processo já de mudança de nome também. Então fica aqui, permaneça junto com a gente nesse canal para a gente estar falando um pouquinho sobre adoção homoafetiva. Eu vou falar em meu nome, vou falar em nome do Vitor também, tá? Meu companheiro aí. E também para você estar conhecendo um pouquinho, né, um pouco da nossa história, porque assim, não dá para fazer uma live só, tá? Então fica aí ligadinho.
Lembrando vocês, queridos, que eu sou o pastor André Machado, Ministério... Deixa eu ajeitar aqui. Ministério Terra de Adoração, aqui do Rio de Janeiro. Os nossos cultos são terças, 20 horas, quintas, às 19h30 e domingo, às 18h30. Você é o meu convidado participando dessa família que cresce, né? Boa noite, Roberta. A paz do Senhor para você, querida. Então, assim, uma família que a cada dia que passa, né, realmente cresce mais e mais. E eu tenho estado muito feliz com tudo aquilo que eu tenho visto, né? E tudo aquilo que Deus também tem contemplado na vida do povo que tem participado ali do Ministério Terra de Adoração. Tá bom? Eu queria também convidar vocês a entrarem no nosso site terradeadoraçãochurch.com.br. Tá? Você é o meu convidado, está participando, divulgando também, tá? As lives da igreja. Eu vou anotar aqui, ó, o site para vocês, tá? Pera aí, dá uma seguradinha aí para a gente começar. Dá uma segurada aí, o pessoal, enquanto isso, tenho muito vontade de ter um filho, mas sou solteiro e gostaria de ter um filho mesmo eu. A gente vai estar conversando sobre isso, tá, Edmilson? E eu queria aqui, ó, entre no site da igreja, vou anotar aqui o site para vocês que gostariam de conhecer um pouco mais da igreja, tá? E aqui também eu vou estar colocando o canal do YouTube da igreja, tá bom? Para você também tá conhecendo um pouco mais da igreja, vendo os nossos vídeos também, entendeu? Ajudando a divulgar a obra, que quando você entra, você divulga, né? Realmente Deus, ele salva vidas que grandes, né? A maior parte do nosso público que tem da igreja são pessoas que têm visto a igreja também na internet, nas mídias, né, sociais. E aí você pode colocar aí, ó, Terra de Adoração. Clicou, entrou, Terra de Adoração Church. Tá bom? Boa noite, Cláudia. A paz, Natanel. Natanel chegou também, nem vi. Me perdoe se de repente eu tossi, porque eu ainda estou com a garganta ainda um pouco bem danificada, por causa desse clima meio seco. Então vamos lá, enquanto você está chamando aí, eu já coloquei aí, tá? O link da igreja para você estar entrando, está ajudando a divulgar também o Ministério Terra de Adoração. E aí agora eu vou estar falando um pouquinho já sobre adoção homoafetiva, tá bom? Deixa eu ver aqui, parece que teve um... Deus abençoe, parece que aqui está interrompendo aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, agora apareceu aqui. Então vamos lá, parece que para mim estava interrompendo, mas não está não. Então vamos lá, gente. Chama mais uma galerinha aqui só para finalizar. Tá? Beijão para todo mundo que está entrando aqui. O povo de Deus chega com força aqui no nosso canal, né? Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. E vamos lá, galera. Continue chamando o povo para participar desse tema, né? Que é um tema muito falado aí, como eu falei, como eu acabei de demonstrar agora. Estamos vivendo um período, né, de eleição. Então, o que acontece? Muitos dos candidatos estão, né, tentando esconder a sua, não preferência, mas o seu ponto de vista referente, né, à parte homoafetiva. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre adoção homoafetiva. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês muito interessantes. Segundo o censo do IBGE, o último que foi feito, tem uma média mais ou menos de 60 mil casais homoafetivos declarados. A gente sabe que tem muito mais, né? São aqueles que passaram pelo período lá do processo, do censo do IBGE e declararam que são casais homoafetivos, que moram junto, dividem o mesmo teto. E aí o que acontece? Desses 160 mil, existe uma parcela, uma grande parcela que gostaria de adotar, mas às vezes de repente tem medo, ou de repente sente um pouco de vergonha, ou de repente o coração fica meio triste, achando que não vai ser adotado, que vai passar por algum tipo de constrangimento. Mas eu posso falar por mim, queridos, aqui no Rio de Janeiro, conheço pessoas também de São Paulo, tá? Que passaram por todo esse processo e não tiveram nenhum tipo de discriminação por parte de todos, né, todo o processo, de todos os órgãos públicos, ou até mesmo, né, órgãos particulares também que participaram de todo esse processo. Então, assim, como é que funciona? Eu trouxe lá um dado muito interessante, né, que em 2016 foram adotadas 1.226 crianças e adolescentes em todo o país
de acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, CNA. E aí o que acontece? Em 2016 fizeram um levantamento que existia, né, basicamente 7.158 crianças aptas à adoção e 38 mil pessoas interessadas em adotar. E você vai perguntar, né, o que todo mundo sempre pergunta, mas por que tem 7 mil crianças e 38 mil pessoas querendo adotar e 7 mil crianças paradas no CNA? O que ocorre, querido? A maior parte das pessoas, elas buscam, né, as pessoas interessadas que passam por todo o processo de adoção, são habilitadas, elas buscam crianças, né, meninas brancas de 0 a basicamente 2 anos. Elas não gostam, não querem, não desejam, né, no coração, é um direito delas. Grupo de irmãos, criança de repente com algum tipo de deficiência ou algum tipo de doença, né, pré-existente também. Então, assim, a maior parte desse povo, né, dessa parcela dessas 38 mil pessoas, elas anseiam por uma criança com essas características, né, nesse perfil. Então é muito mais difícil, é por isso que tem muita criança no abrigo. Adotar irmãos, assim, a maior parte das pessoas não querem. E estudando um pouco sobre o assunto, eu pude detectar que a maior parte dos casais homoafetivos, eles se interessam por essa parcela de crianças que não estão lá no primeiro lugar da fila para ser adotada, né, de acordo com o perfil que a maior parte deseja. Então, assim, os casais homoafetivos, na maior parte das vezes, sempre adotam grupos de irmãos, sempre adotam crianças com doenças pré-existentes, sempre adotam crianças, né, na chamada busca ativa, né, que ali tem crianças que já passaram da idade, vamos colocar assim, né, são a chamada de adoção tardia. Então, assim, a maior parte dos homoafetivos, eles passam por esse processo e eles optam por, né, grupo de irmãos, adoção tardia. E como foi o meu caso, a minha adoção, né, do meu filho, do Richard, ele veio, né, a gente começou o processo com 10 anos, hoje ele tem 11 anos. Que a gente começou o processo e no meio do processo ele fez aniversário, né, de 10 anos, ele fez 24 de janeiro, ele cumpriu os 11 anos dele. Então, assim, a adoção dele foi de fora, não foi aqui do Rio de Janeiro, a adoção dele veio diretamente de São Paulo e existe todo um processo. Que o primeiro passo para você participar, né, de grupos de adoção, de tudo, você tem que passar pelo processo de quê? Pode ser solteiro, pode ser casal, tá? Não tem problema nenhum. Pastor, eu sou solteiro e quero adotar. Você pode adotar, não tem problema nenhum. Pastor, eu sou casado, eu posso adotar. Pastor, eu ainda não sou casado, ainda no papel. Organiza a sua vida, entendeu? E passa por esse processo. Eu sempre falo que as pessoas que desejam realmente passar por esse processo, já começam o processo. Que o processo, ele não é de uma hora para outra. A habilitação, ela demora, tem todo um processo, né, da justiça. Depois, ainda você vai ser colocado no CNA. Aí depois o CNA começa a fazer a busca para ver se realmente o seu perfil vai se adequar, entendeu? A realidade da criança que está na fila ali esperando uma família, porque realmente assim, a justiça ela trabalha no bem-estar da criança, e estão mais do que certos. Então o que ocorre? Quando você tem o desejo no coração de querer participar, né, de querer ser, né, um pai, uma mãe e buscar por uma adoção, você tem que procurar o quê? A vara da família mais próxima da sua casa, aquela que abrange aquele período ali que você, né, mora. Vamos dar exemplo, eu moro em Jardim América, então a vara que abrange, né, a minha localidade é a primeira, se não me engano, acho que é a primeira ou segunda vara lá do Rio de Janeiro. Então é dessa forma que trabalha, você tem que procurar a vara, eles vão te dar um papel com uma quantidade de documentos para você juntar esses documentos para iniciar o processo de habilitação. Identidade, CPF, comprovante de residência, xerox. Existem algumas certidões que você vai precisar tirar. Essas certidões, quando eu fui fazer o processo de habilitação, elas foram gratuitas. Eu acredito que ainda são gratuitas também até hoje. E aí eles vão te dar um documento, você vai no cartório, todos os cartórios liberam. Não tem, gente, problema nenhum. Tudo sai, né, conforme o andamento do processo. Né? É um processo que não é nesse período das certidões com um tempo absurdo, é um período bem razoável, e depois que você junta toda essa documentação, você dá entrada lá, e aí você vai receber a visita da assistente social, a visita da psicóloga na sua residência,
você também vai ter que participar, pelo menos aqui no Rio, assim, né, na Vara do Rio de Janeiro, a qual eu participei de 3 reuniões, uma por mês, né, num grupo de reuniões que existe, que é chamado grupo de adoção. Então eles dão uma listagem para vocês, e aí nessa listagem tem a quantidade, né, de grupos. Vamos dar exemplo, aqui no Rio tem um na Barra da Tijuca, tem um grupo de adoção em Madureira, tem um grupo de adoção no centro do Rio, tem um na Tijuca. Então a justiça ela vai lhe passar essa relação e você vai participar dessas reuniões para aprender, para entender o que é adoção, seja ela tardia ou não tardia. O que é adoção? Então lá eles vão estar conversando sobre assuntos variados, todos referentes à adoção. As pessoas elas chegam lá, elas dão testemunho dela do que elas passaram do processo. Existe sempre uma psicóloga, né? Às vezes tem advogado também, uma assistente social, que dão a palestra. São pessoas que não ganham nada por isso, é por amor à causa. Então você participa desse processo. Depois que você participar do processo, que você vai lá, elas dão uma carimbada no documento e você faz um resumo daquilo que você aprendeu ali naquela reunião, você junta toda a documentação do direitinho da entrada. Aí, como eu falei, você vai estar recebendo a visita da assistente social e a visita da psicóloga na sua residência. E depois também elas vão marcar com você lá na vara para estar conhecendo. Eu falo com a minha experiência na vara a qual eu participei para iniciar e terminar o meu processo de habilitação. Você só entra no Cadastro Nacional de Adoção depois que você é habilitado, porque quando você é habilitado, você ganha um número, e esse número gerado é como se fosse a sua identidade nesse Cadastro Nacional de Adoção. E aí quando você pega e dá a entrada, que eles jogam no sistema, você começa, né, o seu processo começa a correr até que o seu nome, a sua habilitação encontre a criança de acordo com o seu perfil. Então, quando você for preencher o perfil, tanto a assistente como a psicóloga ou o psicólogo, eles vão orientar você a conversar com a pessoa em casa, com o seu companheiro, com a sua companheira, qual o melhor perfil, aquilo que vocês desejam, entendeu? Realmente. A mudança de perfil pode até existir depois que vocês participarem daquele processo de habilitação. Porém, seria bom sentar, conversar, ver o que realmente vocês querem, para quando vocês entregarem a documentação, já virem o quê? Com perfil fechado. Porque quando lançarem no sistema, no Cadastro Nacional de Adoção, é aquele perfil que vai estar escrito ali para que realmente você venha a ser, né, achado pelo seu filho. E algo interessante que eu aprendi com a Rosângela, né, do Buscativa, que eu participei de um Buscativa, que é um grupo, né, que ele é não só orientado, mas ele também é respaldado pela Justiça, que é um grupo de WhatsApp, que as pessoas chegam, né, e participam, eles vão lá e tentam acelerar, entendeu? A busca de uma família para crianças que estão vivendo essa busca, são crianças com a idade, entendeu? Um pouco avançada da maioria, né? Do normal. Então, o que acontece? Quando vai lá, você participa, né? Sempre aparece uma criança ou um grupo de crianças, depende muito do grupo. O que ocorre? Essa menina que faz parte do grupo, ela sempre diz que, ela que é responsável, a gente chama de cegonha, ela diz que não existem filhos trocados, né? E realmente Deus ele não nos dá filhos trocados, né? Deus ele sempre prepara um filho, entendeu? Ou uma família para você. Então é interessante você realmente saber aquilo que você deseja, que você anseia no coração. Não tem essa de que por eu ser homoafetivo, a adoção não vai ocorrer. Não tem essa que por de repente eu ser gay ou lésbica, não vai ocorrer a adoção. Porque, como eu falei, a adoção ela é para todos, né? E o artigo interessante, que eu busquei um artigo, não um artigo, né, mas uma notícia, que diz que a adoção por homossexuais ela foi reconhecida após a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal negar recurso do Ministério Público do Paraná e manter decisão que autorizou a adoção de crianças por um casal homoafetivo. Na decisão, a ministra argumentou que o conceito de família não pode ser restrito por se tratar de casais homoafetivos. A decisão foi publicada em 17 de março de 2015. Então, o que acontece, querido? Família é família,
né? Então não tem como você pegar e achar que por você ser solteiro você não pode adotar, ou porque de repente você é um casal homoafetivo e não pode adotar, que não existe, entendeu? A justiça, ela dá o pleno direito para você entrar e participar de todo o processo de adoção, sozinho ou acompanhado, sendo homoafetivo ou até mesmo sendo heterossexual, não tem problema nenhum. Porém, você tem que preencher todos os pré-requisitos para adoção, entendeu? Então, desejo no coração, pastor, de ter um grupo de irmãos. Eu queria 3 filhos de uma vez só. Então, você vai dar entrada na vara da família, da infância e do adolescente, mais próximo da sua residência, procura saber. E aí você vai lá que eles vão lhe informar todos os trâmites para estar realmente iniciando e finalizando esse processo de adoção. É um processo que, como eu falei, não é da noite para o dia, então existirão momentos que você vai passar por períodos de querer desistir, desanimar, vai olhar e vai ver que seu processo não saiu, porque existem etapas a serem cumpridas nesse processo e é necessário você aprender a viver todas as etapas desse processo. O meu processo de habilitação demorou 1 ano e meio para gerar um número para entrar no Cadastro Nacional de Adoção. E 8 meses depois, entendeu, que o meu filho apareceu através do Busca Ativa. Então, assim, é um processo de 2 anos e pouco aí, para que realmente, né, o nosso filho, a pessoa que a gente tanto deseja no coração, ele venha o que? A nascer. Porque gerado ele já é, desde o início que a gente começa o processo de habilitação. Então, assim, não desanime. Existem pessoas que eu conheço que fizeram o processo de adoção, né, de habilitação, e depois de 3 anos a criança ela realmente veio. Então, assim, pode demorar 3 anos, 4 anos, 1 ano e meio, 2 anos, depende muito do seu perfil, depende daquilo que você deseja. Ah, então, pastor, então vou colocar então uma criança de 10 anos logo para vir logo. Um grupo não é isso. Você tem que saber qual é o seu perfil e o que você tem buscado, como é que você vai se adaptar. Porque a criança de 1 ano dá trabalho, querido, mas a criança também de 10 anos dá trabalho. O trabalho, entendeu, é o mesmo. A diferença é o quê? É a idade. Mas assim, o trabalho ele sempre vai existir, a atenção, o carinho, sempre tem que existir da sua parte. Então, não se preocupe com essa de que eu vou colocar uma criança mais, né, com uma idade mais avançada para chegar logo. Não. Você tem que colocar aquilo que você acredita que caiba dentro da sua realidade, daquilo que você tem buscado como pai e mãe para entrar nesse processo de adoção. Então entenda e compreenda, querido, que pode surgir em novos presidentes, seja o que for, mas existe, né, como eu falei aqui, um reconhecimento através da ministra Carmen Lúcia, que hoje atualmente é a presidente do Supremo Tribunal Federal, que reconhece, tá bom? Reconhece a adoção de crianças por casais homoafetivos. E o que acontece? Depois que a criança ela chega e passa por todo aquele processo, porque também não é assim, não, vão ligar para você e aí no dia seguinte você vai achar que, não vou, não. Você passa por um processo de aproximação. A minha aproximação foi por volta de 2 meses. E eu tive que, como foi em São Paulo, eu tive que ir várias vezes em São Paulo, passar alguns dias em São Paulo, para que realmente fosse criado um vínculo, para que a justiça liberasse, entendeu, meu filho, para que ele pudesse vir para o Rio de Janeiro. E aí, depois que ele veio para o Rio de Janeiro, a gente teve que levar, ele passou 3 dias aqui, já nós voltamos em São Paulo, deixamos ele, e logo em seguida, né, tivemos que voltar para lá de novo, ficar mais um tempinho, para que realmente a justiça liberasse. E aí libera ele com a guarda, que é a guarda provisória, não é a guarda definitiva. A guarda definitiva ainda vem ainda por outro processo, porque depois que a criança está contigo, vivendo durante esse período, a justiça ainda vai visitar a sua casa através da assistente social, através da psicóloga, e aí depois disso eles vão entender que de fato você está preparado para ser, né, o pai, a mãe, ou os pais, ou as mães, ou o pai e a mãe mesmo desta criança. E aí vai vir a sua guarda o quê? Definitiva, onde você pode estar fazendo o quê? A mudança do nome, do sobrenome da criança, colocando o seu sobrenome. É dessa forma que acontece. Não tem nada de bicho de 7 cabeças. Agora, um conselho, você tem que guardar o teu coração, porque às vezes a ansiedade bate, querido. Às vezes a ansiedade vem, porque nós somos seres humanos, e o nosso coração, ele tende a trabalhar essa ansiedade de forma totalmente diferente do que é o correto. Então,
Guarde isso, pastor, eu tenho vontade de ter um filho. Comece a trabalhar a sua ansiedade agora, querido, para que realmente Deus ele possa te honrar nesse período que você está passando de aproximação. Então, não fique preocupado. Se você é homoafetivo e está assistindo essa live, está assistindo esse vídeo, que daqui a pouquinho eu vou estar lançando esse vídeo aí, publicando em todas as redes sociais, em todos os canais abertos da internet, não se preocupe, porque você pode adotar uma criança e pode ser pai e mãe, mesmo sendo homoafetivo, casado ou não casado, né? Sou casado ou sou solteiro, posso adotar? Eu posso adotar uma criança, sim. Conheço casos de várias pessoas que a certidão de nascimento já foi mudada e existe o nome de mãe e mãe. Existe o nome de pai e pai na certidão de nascimento, que aí é gerada uma nova certidão com o nome, entendeu? Dos pais ou das mães daquela criança que ali está. Então, assim, dúvidas sempre irão existir no meio do caminho, você que está nos assistindo. Mas não se preocupe, porque realmente, assim, querido, creia que Deus ele nunca vai te dar filhos trocados. E não desista desse processo, por mais moroso que pareça, né? Ou por mais demorado que venha a aparentar, não deixe que seu coração se entristeça, porque a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Quanto tempo Jesus ele demorou para que realmente... quanto tempo, aliás, nós demoramos para entender que Jesus ele é o nosso Pai de fato. E olha que interessante, eu trouxe algumas palavras da própria Bíblia falando sobre adoção. Olha que interessante. João capítulo 1, verso 12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus te deu o direito de se tornar filho dele, querido. Assim como nós estamos falando hoje sobre adoção homoafetiva, Deus lhe deu o direito de você ser chamado filho dele. Sempre irá existir uma criança, um filho, aguardando por aquela família, por aquele pai, por aquela mãe. Então, assim, não se preocupe, não fique desanimado, não fique triste. O meu processo, ele demorou, entendeu? O meu processo, não só isso, assim, ele gerou expectativas, né? Ele gerou dores no coração, dores no estômago, tudo isso, querido. Mas, assim, eu não me arrependo de nada, de todo esse processo de 2 meses e pouco ainda de aproximação. Existiam momentos que eu ia para São Paulo e voltava no dia seguinte para trabalhar, pegava, né, a Dutra ali, que é mais ou menos 6 horas e meia de viagem, pegava a Dutra de madrugada dirigindo, né, sempre ali ligado, orando a Deus, pedindo a Deus para ele me confortar, para que ele pudesse me dar ânimo, para que eu pudesse chegar em casa, trabalhar, e aí voltava, né, 2 dias depois, porque o pastor Vitor estava de férias, no período dele como é que se fala, da prefeitura de Niterói, do estado. Então o que acontece? Todo esse período às vezes é cansativo, entendeu? Eu não vou falar para vocês que para mim não foi muito cansativo, foram 2 meses e pouco, onde a gente ia lá, eu dirigia. Pastor, por que você não foi de avião? Querido, eu não sou rico, entendeu? Não tem como ir de avião, porque o avião é muito caro. Imagina eu indo de avião, o Vitor, entendeu? Volta com Richard, não tem condições nenhuma. Então, o que acontece? É muito complicado, entendeu? Você realmente viver esse processo, mas é um processo bem prazeroso, que realmente você entende que esse início, né? Esse meio e esse fim fazem partes da vida, né? Como eu falei, Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Então, assim, não desanime. Não desanime, porque eu optei por buscar também uma criança no Rio e em São Paulo. E apareceu uma criança em São Paulo. Se você quiser colocar para o Brasil todo, pode, meu querido. Agora eu só aconselho uma coisa: prepare o bolso, porque vai gastar muito. Porque a gente ia para lá, almoçava no shopping, lá um dinheiro, entendeu? A criança come a beça, vocês não têm noção. E aí gasta mais um dinheiro, e aí vai isso. E assim, são histórias, né, que a gente passa, que a gente vive, que são bem interessantes. E olha mais uma palavra de adoção que a Bíblia nos conta. Efésios capítulo 1, verso 5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos
dele, querido. Nós somos adotados por Cristo Jesus. Então, assim, Deus, ele aguarda. Ele não aguardou a gente quando a gente estava lá no mundo, entendeu? Enchia a cara, alguns se drogavam, se prostituíam, não queriam saber de Deus. Ele não aguardou o tempo, né, certo de realmente, e sempre esperando, né, crendo, porque ele é a própria fé, crendo que nós iríamos um dia achá-lo como pai. Então, ele nos constituiu como filhos adotados por ele. E a mesma coisa no processo. É necessário você esperar, é necessário você acreditar, você crer, você confiar, que se existe um desejo no seu coração, ele vai se realizar. Vamos exterminar e destruir de vez essa história de que os homoafetivos não podem ter uma família. A família é feita por pessoas que não precisam ter o mesmo laço sanguíneo, mas entendem que precisam e querem viver debaixo do mesmo teto. Vamos colocar assim no linguajar bem popular. Então, isso é família. A família é constituída de uma avó, como acontece com a minha mãe, minha irmã e meu sobrinho. É uma família. Aí as pessoas falam que família é homem, mulher e criança. Está errado, querido. Isso está errado, entendeu? O que é certo é que família é constituída de pessoas que queiram viver. Na época lá do Antigo Testamento, as famílias não eram constituídas de várias pessoas? Não eram assim? As famílias eram constituídas de várias pessoas e hoje é a mesma coisa, entendeu? Aí ficam com essa história de que, não, criança não pode ser criada, criança não pode ser educada por um casal homoafetivo, porque senão vai distorcer a mente, ela vai ser um gay ou uma lésbica quando crescer. Interessante, né? Meu pai é hétero, minha mãe é hétero e eu sou gay. Eu era para ser hétero, não é verdade? E na minha família não existia, não tinha. Então o que acontece? É um embasamento que não tem lógica, querido. Né? Porque se é para ocorrer realmente, então o defeito está nos meus pais, que realmente não souberam me educar. Então, essa lógica, né, essa máxima que colocam de que casais homoafetivos, se tiverem filhos, os filhos serão homoafetivos, é uma mentira, entendeu? E é coisa do inimigo, Satanás tem que trabalhar para tentar destruir e fazer com que os casais homoafetivos não tenham direito à família. E nós temos direito à família. Aí eu vou vir aqui, vou colocar aqui no vídeo para todo mundo ver. Eu tenho direito à família. Por que não? Eu tenho direito à família. Eu tenho direito, você tem direito à família, a constituir uma família em Cristo Jesus. Entendeu? Deus te chamou para que você realmente venha também viver esse processo de ter, né, de participar de todo esse andamento lindo e maravilhoso que faz parte daquilo que é criado por Deus. E mais um versículo para terminar. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus. Olha que interessante. Mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Romanos 9, verso 8. Muito lindo, né, querido? Eu vou até copiar. E olha que interessante. Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas realmente, entendeu? São os filhos da promessa que são considerados descendência de Abraão. Olha aí Deus falando contigo. Então, assim, Deus ele te chama hoje para você ser realmente um filho. Mesmo que você não se sinta filho, Deus ele constituiu você para realmente ser um filho da promessa. E para terminar, Gálatas 3, verso 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus é linda, né? A palavra de Deus é maravilhosa, é tremenda. E eu creio nesse Deus que me chamou, lhe chamou, nos constituiu para sermos filhos adotados segundo a poderosa vontade dele, que eu e você, nós temos o direito à família. Deus nos chamou para sermos famílias, seja homem, mais criança, mulher, mais crianças, homem, mais mulher, mais crianças, avó, mais mulher, mais crianças, avô, mais crianças, não importa, um pai e crianças, uma mãe e crianças, não importa, família
realmente é feita, é constituída de pessoas que desejam viver em unidade no mesmo local. Isso é família. E Deus te chama para você ser família. Que esse vídeo ele possa estar rodando vários lugares, que eu possa estar de repente olhando e vendo 30, 50, 100 mil visualizações, para as pessoas entenderem que nós podemos sim sermos família e não existe ninguém que nos impeça de sermos família, porque nada pode nos separar no amor de Deus. Olha o que Natanael escreveu: o amor não está ligado só ao sangue, sim ao coração também. É o que eu acabei de falar, que está declarado, querido, em Romanos capítulo 9, verso 8. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Nós somos feitos filhos de Deus e não precisamos sermos e fazermos parte daquela descendência. Mas eu sempre falo que Deus de fato, né, Jesus ele veio para aqueles que aguardavam a vinda dele. Eles não acreditaram, aí a gente entrou na festa. E é assim que Deus quer fazer na tua vida. Então, se você está assistindo esse vídeo, está desanimado, de repente achando que a sua família não vai acontecer, querido, eu sou prova, eu sou testemunho vivo de que a minha família realmente é do Senhor Jesus. E a minha família é constituída comigo, com o Vitor, com o Richard, ainda tem a Melissa, ainda a nossa cachorrinha ainda para finalizar a família. E vai parar por aí, pastor? Eu quero mais filhos. Eu estou igual aquele louvor da Fernanda Brum: dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, querido. E Deus ele também lhe deu essa oportunidade de você ter filhos, entendeu? Filhos mediante a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus possa estar te abençoando. Eu queria que você que está nos assistindo hoje fechasse os seus olhos e nós orássemos. Deus e Pai, te agradecemos por esse período onde nós passamos e aprendemos, ó Deus, que nós podemos em Ti sermos famílias, ó Pai. Abençoa, guarda, transforma, liberta, ó Deus, realmente aqueles que precisam ter esse entendimento de família, entendimento de adoção, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que nós fomos também adotados por Ti, Jesus. Então, nesse momento, nos adote mais uma vez, Senhor, que pessoas que estão assistindo esse vídeo, estão afastadas do Teu caminho, possam voltar aos caminhos, aos braços de Jesus, que pessoas que não Te conhecem possam lhe conhecer através, ó Deus, do meu testemunho, através desse vídeo, e que elas possam entender que Tu és um Deus poderoso, um Deus de amor, um Deus que realmente transforma, liberta, salva, um Deus que transborda com a presença dEle em nossas vidas. Leve cura, ó Deus, aqueles que estão com câncer, AIDS, aqueles que estão com trombose, aqueles que têm enfisema pulmonar, que Tu possa, Senhor, estar trabalhando, ó Deus, e liberando a cura na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Depois que você assistir esse vídeo, querido, se você for curado, se você tiver um testemunho para contar, entre em contato com a gente. E eu queria convidar você a participar, a curtir a nossa página no Facebook, ao nosso Instagram, que é Terra de Adoração Church, entrar também no nosso site terradeadoraçãochurch.com.br, os nossos vídeos na internet do YouTube, participe, entendeu? Divulgue, compartilhe, porque isso não é para engrandecer a igreja, não é para engrandecer a minha vida. Quem me conhece sabe que eu não sou assim, mas realmente é para engrandecer o reino de Deus. Que Jesus possa estar te abençoando. Até o nosso próximo encontro com o nosso próximo tema e que Jesus possa cada dia mais e mais transformar a tua mente e o teu coração. Renove a sua mente, porque é necessário você viver essa renovação de mente em nome de Jesus. Shalom Adonai, que Deus te abençoe. Beijão para vocês, graça e paz, e tenha um início de semana abençoado e profético. Que a palavra de Deus ela possa entrar e penetrar a tua alma e venha realmente a transformar a tua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau, querido. Um beijão.